irmãos, a graça e a paz do Senhor. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 19. Gênesis, capítulo 37, verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 17, verso 19. Dissem eles, lá vem o sonhador. Em algumas versões, talvez lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, mas prenda-se nisso, lá vem aquele sonhador. O contexto ao qual nós estamos vendo esse verso, particularmente para mim, um dos textos que eu gosto muito na palavra de Deus, que é a história de José, um dos filhos de Jacó, para não dizer o preferido, o queridinho de Jacó, vamos dizer assim. E eu não quero falar dessa conotação, dessa definição de José como um sonhador, no sentido de o dom de revelar sonhos, ou no sentido talvez de chamar ele de alguém que vivia no mundo das nuvens, talvez não muito preso à realidade, mas sim do sonhador, se tratando do sonho que Deus tinha para a vida dele, assim como tem para a vida de cada um de nós. Alguns já disseram, e você deve já ter lido por aí isso, que se pararmos de sonhar, fatalmente deixaremos de viver. Alguns já disseram isso. Alguns famosos e gente talvez que tenham tido carreiras bem-sucedidas, gente vitoriosas aos olhos de muitos por aí, como Walt Disney, por exemplo, disse assim: se você é capaz de sonhar, é capaz de realizar. Ele acreditava que sem sonhar antecipadamente, sem ter isso como um sonho na sua vida, dificilmente você iria realizar, cumprir aquilo que havia no seu coração, como desejo, como meta de vida a ser alcançada ou coisas desse tipo. Mas, afinal de contas, de que tipo de sonhos nós temos falado aqui nessa noite? De que tipos de sonho que realmente valem a pena concentrar nossas forças, depositar ali as nossas convicções, os nossos valores? De que tipo de sonhos nós estamos falando? E eu fico pensando que se a Bíblia, como diz lá no Salmo de número 119, verso de número 105, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é nessa palavra que nós encontraremos o amparo, o apoio, a definição e a explicação de como deve ser esse sonho, como isso funciona, do que realmente nós estamos falando. O bom de ter criança pequena em casa é que de vez em quando você, assistindo um DVD infantil, você se depara com alguns trechos de canções que também falam ao seu coração, né? Esses poucos dias atrás, ouvindo uma canção lá junto com as crianças, é o DVD que fala da vida de Noé, tem assim um trecho numa canção: Deus tem um plano para cada bebê, mesmo antes de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração, para viver e marcar a sua geração. É desse tipo de sonho que eu gostaria de conversar com você essa noite. De sonhos que marcam, que são gravados em nosso coração e que fazem a diferença nas nossas vidas, que cumpram o propósito do querer de Deus em nossas vidas. Não são qualquer sonhos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, crendo, Pai, que ela é esclarecedora, que ela nos supre as necessidades, que ela é penetrante, que ela é edificante,
que ela devolve a esperança, a fé, que ela renova as nossas forças, que ela direciona as nossas vidas, esclarece fatos e nos demonstra principalmente o grande amor que Deus tem para com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Eu penso que fatalidades talvez que aconteceram como ao começar desse dia na nossa cidade, talvez tenha um pouco de ligação com isso. Nós, aqui da igreja, que trabalhamos muito com escolas, projetos Espaço Amigo, dentro de escolas, sempre há uma frase na boca dos educadores, de quem trabalha com nossas crianças e adolescentes. É uma falta de entender que eles são especiais, que há um propósito para a vida de cada um deles. Muitos deles talvez perderam esse propósito, talvez pelas circunstâncias da vida. Muitos talvez não tenham uma definição muito clara, talvez não tenham uma família que os cerque, talvez não tenham um histórico de vida, talvez que os ajude a compreender o quão especiais eles são, fruto do que eles são. Muitos talvez estão presos à ideia de que eles são um acidente, fruto do acaso, que foram abandonados, que foram desprezados. E muitas vezes colocam suas forças, depositam a sua confiança em sonhos que não deveriam ser colocados tudo isso sobre eles. Muitas vezes são sonhos efêmeros, passageiros, temporais, sonhos que não dão sustentabilidade, sonhos desprovidos de valores que realmente podem sustentar as nossas vidas. E eu penso que muitas vezes fatalidades como essa talvez seja isso. Talvez não compreender o sentido verdadeiro daquele sonho que Deus tem para a vida de cada um de nós. Vivemos dias de superficialidades em todas as áreas, profissionais, emocionais, relacionais, não importa a área, superficiais. As pessoas vivem de modismos, de momentos que surgem, mas muitas, assim como coisas surgem e desaparecem, pessoas também surgem e desaparecem. O que dizer no meio dos musicais, no meio de quem compõe música? Quantos cantores, artistas você já não conheceu que é o cantor de uma música? Gente, talvez, de uma peça de teatro, de uma poesia, de um momento. Vivemos tempos desse jeito, superficiais, que devemos aproveitá-los sim, devemos usufruir do que tem sido oferecido para cada um de nós. Mas se a minha fé, se os meus sonhos estão presos a coisas tão superficiais, tão passageiras, que não trazem profundidade, que não trazem bases, que não são cercadas de valores que fazem a diferença, sinto muito em lhe dizer, e digo isso sempre, todos os dias, isso não vai me sustentar, isso não vai me levar a cumprir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E pensando então nessa história de José, eu penso que aqui nós encontraremos elementos que podem nos explicar um pouco desse sonho que Deus tem gravado em cada um dos nossos corações, desse desejo que Deus tem para cada uma dessas vidas que estão aqui e daquelas que não estão aqui, e pode nos dar talvez uma dimensão da onde a gente tem errado, da onde a gente tem talvez faltado, da onde talvez a gente realmente deveria ter depositado e concentrado todas as nossas energias e forças. Eu penso que na palavra de Deus é muito claro essa vontade de Deus para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, a gente vai descobrir aqui que se Deus está preocupado com os nossos sonhos e Ele deseja que os nossos sonhos estejam diante do que Ele deseja para cada um de nós, primeiro eu penso que existe um sonho que atinge de forma coletiva todos nós.
E esse sonho nós temos muita pouca participação nele, graças a Deus. Porque por graça e por misericórdia, Deus amou o mundo de tal maneira, e o sonho número 1 dele é levar a mim e a você de volta para casa. Amém. Restaurar as nossas vidas. Nos conceder a salvação ao qual o que cada um de nós realmente precisamos em primeiro lugar. Mas existe também um sonho individual. Um sonho que marca e que está marcado em nosso coração para trazer sentido e propósito às nossas vidas. Assim como foi na vida de José, assim como é na vida de cada um de nós. São sonhos que, apesar sempre da cooperação de Deus, do caminhar de Deus ao nosso lado, junto conosco, nos ensinando, trabalhando em nossas vidas, colocando pessoas à nossa volta, para que nos direcione, para que fale conosco, se for necessário, mandando anjos, falando de forma extraordinária, não sei, mas esse sonho, muitas vezes ele pode, talvez, sofrer as consequências, ser sabotado por algumas circunstâncias que cercam as nossas vidas. Portanto, preste atenção nisso. Existe um sonho que atinge todos nós, um sonho de Deus que é resgatar as nossas vidas. Depois existe aquele sonho, como no texto, como na frase, como no trechinho da canção, que é aquele que ficou imprimido, gravado aí no meu e no seu coração, aquele sonho que ao decorrer dos dias, talvez, parece que se apagou, parece que fugiu de nós. Eu acho que não era isso, porque, nossa, quanto tempo já que eu não lembrava mais disso, mas é só uma questão de tempo. É como uma brasa que ficou coberta ali, talvez, de cinzas, mas no primeiro sopro que tem, ela volta, ela se inflama, ela se torna viva novamente, e você percebe que ainda, depois de ter passado muito tempo, que realmente aquele é o sonho que marca o seu coração. Aquele é o sonho que faz da sua vida uma vida diferente. É aquele sonho que trará propósito, relevância, que fará a diferença na sua vida. Mas a gente tem que tomar cuidado. Algumas coisas não cooperam. Algumas coisas tendem a sabotar que esse sonho gravado no seu e no meu coração aconteça em nossas vidas. Vamos aprender um pouquinho então com a vida de José. Na palavra de Deus, num dos primeiros versos, contando essa história de José, que está lá no capítulo 37, a partir do verso de número 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Gênesis capítulo 37, verso 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, a má fama dos irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A primeira coisa, o primeiro problema, a primeira coisa talvez que possa sabotar aquele sonho que é o propósito de Deus para que a sua vida seja uma vida relevante, uma vida que realmente com propósito, que faça a diferença, que marque a sua geração, pode ser a sua própria circunstância de vida, a sua própria personalidade, seu próprio, talvez, contexto de vida, das coisas que te cercam. Prestem atenção na vida do nosso jovem sonhador. Uns pontos negativos aqui, que alguns muitas vezes costumam não gostar de ver em personagens bíblicos. Sempre converso sobre isso. A Bíblia, ela demonstra que todos aqueles que estão aqui narrando as suas histórias, que são pessoas imperfeitas como nós,
que a única diferença que acontece na vida deles é quando Deus faz a diferença. Porque se o que depender deles, pessoas tão falhas, tão pecadoras, tão humanas quanto a mim e quanto a você. Portanto, o nosso José também é passivo no contexto, na sua personalidade, de falhas no seu caráter, de problemas que podem sabotar o sonho que Deus tem imprimido e gravado no coração dele. O primeiro deles, ser o queridinho do papai. Como pode numa casa um pai dizer que existe um filho que é o querido, o preferido, e fazer diferença dos outros? Como que eu posso dizer que amo mais um do que o outro, ainda que eles tenham, claro, personalidades diferentes? Filhos têm que ser amados de formas iguais, talvez tratados de forma diferente, educados talvez em forma diferente, mas amados com certeza da mesma forma. Talvez um mais rebelde, o outro um pouco mais tranquilo, talvez um carece mais de ajuda para atingir alguns objetivos, talvez o outro não, já é mais atirado, é aquele que você freia, aquele que você segura, mas amá-los, nós não podemos dizer que amamos mais um, menos o outro, ou menos um e mais o outro. Um contexto familiar com probleminha, sério. Um probleminha que antes da gente julgar os irmãos que não faziam coisas muito legais, mas também algo que ofendia e feria esses irmãos. E talvez aquele espírito de se rebelar então e se tornar rebelde, talvez um pouco também é fruto disso. De dizer para o pai, nós estamos aqui também. E talvez se você não percebe, talvez com um pouquinho de rebeldia, talvez você perceba. Porque nós não somos o queridinho do papai. E isso é muito claro aquilo que nós estamos lendo. Existia um contexto familiar aqui que poderia sim sabotar, deixar de talvez acontecer na vida de José aquilo que era o sonho de Deus gravado e imprimido no coração dele. Talvez a forma desse garoto revelar os seus sonhos. Diz aqui que ele tinha 17 anos, eu fico pensando como a gente é com 17 anos. Eu fico imaginando ele talvez afrontando os irmãos, já sendo o queridinho, né? Já sendo o mimado, ele dizendo assim, sonhei essa noite. E olha só o sonho que eu tive. Eu sonhei colhendo lá no campo e o meu feixe de trigo se levantava e os feixes de trigo de vocês todos se dobravam diante do meu. Você gostaria de ouvir isso dentro da sua casa? Da boca do irmão queridinho do papai? Talvez, então, a forma dele comunicar aquilo que ele ardia no seu peito, talvez ferissem aqueles que estavam à sua volta. Perceberam? Gente com contexto, com traços de personalidade, com alguns probleminhas no próprio caráter, pela criação, talvez pelas posturas, não sei. Dedo duro. Entregava os irmãos. Tudo bem, mas Marcelo, ele estava fazendo coisas erradas. Mas será que seria a maneira correta? A maneira certa? A maneira talvez mais apropriada? Já sendo o queridinho, o poupado, o querido do pai, ainda aquele que entregava as rebeldias, aquilo que os irmãos faziam de errado. Perceberam só? E aí eu fico pensando, na minha vida e na sua vida, quantas vezes o contexto familiar que nos serve, a nossa personalidade, não atrapalha aquele sonho que Deus tem imprimido no meu e no seu coração, para que se cumpra o querer de Deus em nossas vidas, para que a nossa vida tenha propósito, para que a nossa vida seja relevante, para que as coisas aconteçam de um modo aonde a gente possa experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em nossas vidas. Mas muitas vezes, o contexto que a gente vive, a nossa personalidade, a nossa forma de se expressar, a nossa falta de cuidado com o nosso próximo, com quem está à nossa volta, muitas vezes ferindo pessoas, maltratando pessoas,
se colocando, talvez se achando acima das outras pessoas. Muitas vezes personalidades fortes em nós fazem isso conosco, a gente se colocar acima das pessoas. Isso pode colaborar imensamente, negativamente, para aquele sonho que Deus tem aí imprimido no seu coração, gravadinho aí no seu coração, se cumpra na sua vida. Aconteça, gere frutos, caminhe na direção que Deus realmente deseja e quer para nossas vidas. Um segundo fator. Outros fatores que podem prejudicar com que esse sonho gravado e imprimido no meu e seu coração caminhe. O nosso envolvimento com pessoas, coisas, funções, profissões, ou até mesmo a falta de tudo isso. Preste atenção em Gênesis capítulo 17, a partir do verso 22. Os irmãos, quando vê José chegando, eles estavam cuidando das ovelhas num lugar distante da casa deles. Quando vê o irmão chegando, um dos irmãos, eles tramando talvez até tirar a vida de José, um dos irmãos vê que a coisa estava tomando talvez uma certa gravidade, um certo exagero, diz assim: não derramem sangue, joguem ele naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E eles vendem o irmão como escravo para aquela caravana. Muitas vezes, as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão à nossa volta, aquelas que estão lá, ao nosso lado, no mundo profissional. Vamos começar pelos de dentro de casa, depois com as que estão fora, no mundo profissional, as que estão lá fora. Muitas vezes as pessoas, talvez, movidas por sentimentos, por personalidades difíceis, assim como eu falei, que isso pode acontecer com cada um de nós, podem tentar sabotar aquele sonho que Deus tem para a sua vida. As pessoas podem se levantar, as pessoas podem se moverem de forma a dificultar a sua caminhada. Quantos já não tiveram, talvez, na vida, um momento da vida que foi difícil por questão de relacionamento com outras pessoas? Pessoas que dificultaram, talvez, a sua chegada num novo emprego. Pessoas, talvez, que fizeram você até deixar um emprego. Pessoas, talvez, que sempre declararam: não gosto de você, não me simpatizo com você. Essa situação que acontece com José demonstra que muitos dos nossos sonhos, talvez, tomam curvas, desvios, pegam, talvez, atalhos difíceis, por questões relacionadas às outras pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso próximo, pessoas que estão próximas de nós. Isso pode acontecer. Um outro problema que a gente também tem que tomar cuidado é que José havia sido levado então para o Egito, aonde um egípcio chamado Potifar, isso você encontra lá no capítulo 39, a partir do verso 1, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá, e o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele,
e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Nós temos que tomar cuidado para que, muitas vezes, algumas coisas que nós enxergamos como bacanas, boas, legais para a nossa vida, talvez podem nos desviar daquilo que é o sonho de Deus para nós. Talvez condições que a gente nunca desfrutou, talvez propostas de trabalho que a gente nunca teve, talvez oportunidades que aos nossos olhos parecem a melhor. Não, agora é a hora de eu expandir meu negócio. Agora é a hora de eu fechar esse e abrir aquele. Agora é a hora de eu começar aquela nova caminhada, naquela nova direção, naquela nova meta que eu tenho. Quando muitas vezes novas oportunidades aparecem e elas acontecem de forma a nos deixar confortáveis, muitas vezes a gente deixa com que aquela cinza cubra um pouquinho daquela brasa viva que está ali impressa no nosso coração, que é o sonho de Deus para nossas vidas. Temos que tomar cuidado para que isso não nos sufoque e não nos tire da rota do que é o sonho de Deus para nossas vidas. Uma outra lição que nós aprendemos é que, no mesmo contexto, trabalhando na casa de Potifar, sendo bem sucedido, sendo visível as pessoas olharem para ele e dizer assim: Deus está com esse rapaz, porque tudo que ele faz é bem feito, tudo prospera, tudo vai tão bem. E diz que depois então de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ao longo da jornada das nossas vidas, nós não podemos esquecer os nossos valores e os nossos princípios e o Deus que nós servimos. Apesar das circunstâncias de José talvez no momento estar sendo favorável, talvez ele está vivendo um momento menos difícil da sua vida, depois de vendido como escravo, depois de ser tratado como ele foi tratado pelos irmãos, talvez fruto, como eu disse, da sua própria personalidade. Agora ele está diante de uma situação aqui que está em xeque os seus valores e os seus princípios. E aí eu me pergunto e pergunto a você, na hora das propostas que são muitas vezes agradáveis aos seus olhos, ao seu bolso, a condição que a sua família pode ter, você tem colocado isso numa balança e passado pelos princípios e valores de Deus? Você tem se atentado para que você, no momento de tomar uma decisão, não abra mão do que Deus tem para a sua vida, do que Ele deseja para a sua vida, do que Ele te ensinou? Quantas vezes ao longo da nossa jornada de vida, no meio da caminhada, uma oportunidade aparece, uma decisão, uma escolha você tem que fazer, e aí soa ali dentro da sua mente, do seu coração, um conselho de um pai, uma palavra de uma mãe, um conselho de um amigo, gente que foi muitas vezes usada por Deus para te dar, eu sempre falo isso para os jovens, né? A cada encontro nosso, Deus nos entrega uma ferramentinha. Muitas vezes a gente ganha uma ferramenta, talvez nessa noite aqui você está ganhando uma ferramenta, você fala: vou usar onde isso? Não estou precisando disso. Não é isso agora que eu preciso, eu vim aqui para ouvir outra coisa. Não, eu estou com outro problema para resolver. O que eu vou fazer com essa ferramenta? Guarde ela aí na sua mochilinha. Guarde. Porque acontece, muitas vezes na hora de tomada de decisões, você lembrar dessa ferramenta. E Deus talvez tenha feito isso com José. Fez ele recordar a quem era o Deus que ele servia. Qual eram os princípios e os valores ao qual ele deveria respeitar. E ele fez muito bem a lição de casa. Ele foge
ele deixa para trás aquela situação, talvez aquela possibilidade de cair naquilo que Deus não queria que ele caísse, e de talvez apagar e distanciar mais ainda do que era do sonho de Deus para a vida dele. Então nós aprendemos que o que pode sabotar então o sonho que Deus tem imprimido aqui no meu e no seu coração? Primeiro, a nossa personalidade, o contexto de vida que nos cerca. Segundo, as pessoas que estão à nossa volta. Se eles também são passivos de falhas no caráter, de problemas com personalidade, eles também podem falhar e também colaborar e ser usados para colaborar com que o seu sonho não aconteça, não se cumpra. Uma outra coisa é você ficar atento às propostas que estão sendo oferecidas para você, para mim, as decisões. Nós temos vivido num mundo onde possuir, ter, ostentar, demonstrar exteriormente o que temos, muitas vezes tem feito pessoas se venderem seus valores, venderem seus princípios, barganharem a educação dos seus pais, barganharem os princípios de Deus por coisas secundárias, coisas que estão, talvez seja, mas será que Deus não deseja isso? Nem Ele deseja, mas em primeiro lugar Ele tem um sonho, em primeiro lugar Ele tem um desejo que está acima desse que você está dando tanta importância agora. Então cuidado na hora de tomar decisões, escolhas, fazer valer a vontade do seu coração. Como eu disse no início do ano, algumas pessoas colocando lá na rede social, 2017 eu vou seguir o meu coração. Cuidado com essa frase. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso, que te pode conduzir a caminhos tortuosos, caminhos até chamados caminhos de morte. Então, na sociedade, na cultura individualista, centrada no eu que nós temos, cuidado com essas tomadas de decisão, de dizer que você vai seguir unicamente o seu coração. Siga-o, se o que está falando nele são os valores, é a vontade de Deus, é tudo aquilo que você aprendeu até aqui, e é o que te move para que o sonho de Deus se cumpra na sua vida e realize aquilo que Deus deseja para o seu coração. Um outro ponto, para a gente já ir encerrando, e muitas coisas outras podem estar colaborando contra o nosso sonho, é o tempo de espera. Quanto tempo depois do fato que nós acabamos de ver aqui, de José ser assediado pela esposa do patrão, do chefe, do senhor, José não ficou preso? E diz lá no capítulo 39, a partir do verso 19, que quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, inventando toda uma história, para aqueles que conhecem a história, mandou buscar José e o lançou na prisão que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Nos bons momentos de oportunidades profissionais, as propostas, e na própria dificuldade, na prisão, José se manteve firme naquilo que Deus lhe havia ensinado, naquilo que ardia no seu coração como o sonho que Deus tinha para a vida dele. Ele se manteve firme. E muitas outras coisas poderiam colaborar para que esse sonho não acontecesse. Os anos de prisão poderiam ter levado ao quê? A um estágio de depressão, deitar lá num cantinho da cela, nunca mais sair dali de dentro, morrer. A vida acabou. Não há mais oportunidade. Não há mais como as coisas acontecerem na minha vida. Mas o comportamento de José nos ensina sempre que, independente das circunstâncias, ele se mantinha firme. Ele se mantinha atento
à vontade de Deus para a vida dele, aos valores que Deus tinha para a vida dele, aos princípios que ele havia aprendido da parte de Deus. E isso vale para mim e para você. Cuidado com o tempo de espera, cuidado com o sentimento de vingança. Depois que José se torna governador ainda ele nutre um pouquinho de um sentimento de vingança pelos irmãos. E quando os irmãos vêm para o Egito atrás de alimento e nem o reconhecem como governador do Egito, e eu quero te deixar, aqueles que não conhecem, com vontade de conhecer essa história, leiam essa história de forma completa, que ela é muito maravilhosa, ela fala muito ao nosso coração. José ainda nutre um sentimento de vingança. No primeiro momento ainda ele tenta dificultar a vida dos irmãos, se vingar, mas logo ele se revela, ele se desmancha, sentimentalmente, emocionalmente na frente dos irmãos, numa atitude de quem necessitava perdoar e sentir que os irmãos também precisavam fazer isso. Muitas circunstâncias podem colaborar para que os sonhos de Deus não aconteçam em nossas vidas. Aqueles sonhos que dão sentido e propósito para mim e para a sua vida. Mas Deus não nos abandona. Caminha ao nosso lado constantemente. Como eu sempre brinco, Ele está sempre numa prainha nos esperando com pão e com peixinho. Quando a gente resolve abandonar tudo e fala assim, vou pescar, não quero mais nada, Ele aparece na prainha das nossas vidas com pão e com peixe e pergunta para a gente, você me ama? E pergunta de novo, você me ama? E pergunta de novo, você me ama? Deus não desiste, nem de mim, nem de você. Os sonhos que Ele imprimiu aí no seu coração, e você vai saber qual. Como eu falei, a jornada de vida vai passando e parece que não é aquilo. Mas de repente volta com força, te aquece, te restaura, te dá esperança, te faz você levantar e você começar a continuar a olhar para aquele alvo. É esse sonho que eu estou falando para você. É aquele que te move, é aquele que te sustenta, é aquele que te traz a esperança de volta, mesmo num mundo onde a desesperança tem nos cercado. Uma outra canção que eu gosto muito é aquela que diz que os sonhos de Deus sempre serão melhores do que o meu. E que apesar de eu não fazer muito bem isso, colaborar para que esses sonhos aconteçam na minha vida, Deus vai fazê-los cumprir. Basta nós estarmos em Deus. Basta nós estarmos sempre de olho no alvo, no autor, no consumador da nossa fé. Sonhos passam por processos. Ainda que Deus possa fazer com que alguns aconteçam instantaneamente em nossas vidas, na maioria deles eles passam por processos. Sonhos são construídos. Você já viu alguém pegar o diploma de uma universidade que é feito em 4, 5 anos em um dia? Você já viu alguém aprender educação de filhos simplesmente por concebê-los e tê-los no braço? Não. Leva tempo, tem caminhada, tem jornada, tem vida a ser vivida. E no meio de tudo isso, aquele sonho que Deus imprimiu no seu e no meu coração se realiza.